Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 51 diz a palavra do Senhor: E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto nós percebemos que há uma colocação onde Jesus é mencionado como aquele que é comparado ao sonho que José teve, ou que Jacó teve, quando esteve em Berseba. O texto apresenta Jesus Cristo como aquela escada que Jacó sonhou ou que viu durante a madrugada. Isso acontece porque todo o Antigo Testamento, na verdade, ele aponta para Jesus. Tudo que ocorre no Antigo Testamento, ele apresenta-se Jesus. Jesus, na verdade, era a tipologia daquela escada que Jacó contemplou durante a madrugada. O que é interessante, quando Jacó teve a visão daquela escada, que representa Jesus Cristo, o Filho do Homem, pelo qual os anjos do céu sobem e descem por ele, era que Jacó estava sobre um estado de decadência espiritual quando teve aquela visão de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó, ele sendo o irmão gêmeo de Esaú, ele então começa a ser rejeitado pelas pessoas por conta de um nascimento inusitado. A Bíblia diz que ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, e por nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão, ele recebe o nome de perjúria, ele recebe o nome de afronta, ele é chamado de Jacó, que significa enganador. Jacó começa a ser julgado por causa de um nascimento estranho, e agora Jacó é apontado pelas pessoas como enganador, e a Bíblia diz que Jacó então começa a se aprisionar dentro das tendas. Os irmãos sabem que todo homem no Antigo Testamento, ele se tornava um caçador, um agricultor, ele saía para fora, mas não foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó decidiu viver dentro de tenda. Jacó resolveu se esconder dentro da tenda, porque Jacó teve medo do julgamento das pessoas. Jacó temeu a opinião que as pessoas tinham dele. As pessoas acusavam Jacó de ser aquilo que ele não era, de fazer aquilo que ele não queria fazer. Então Jacó desce o seu primeiro degrau na caminhada com Deus, o degrau do isolamento. Jacó decide esconder os seus sonhos, esconder os seus projetos e viver ali dentro daquela tenda, até que Jacó também desce o seu segundo degrau. A Bíblia diz que ele se apresenta diante de Esaú e faz uma proposta covarde ao seu irmão. Quando seu irmão chega faminto da caçada, Jacó faz uma proposta dizendo: dá-me a bênção da primogenitura e eu te darei um prato de guisado de lentilha. A Bíblia Sagrada diz que Esaú estava com fome e cansado, e trocou a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilha. Ali naquele exato momento, Jacó estava descendo o seu segundo degrau na caminhada com Deus, o degrau da covardia. Mas na frente Jacó vai tentar enganar o seu pai já velho, com dificuldade de enxergar, vai abençoar o seu filho Esaú antes de morrer, mas Jacó se veste de Esaú, se apresenta diante do seu pai com peles de animais, e Isaac pergunta: qual é o teu nome? E Jacó mente para o seu pai dizendo: o meu nome é Esaú. Naquele exato momento Jacó está descendo o seu primeiro degrau na caminhada com Deus, o degrau da mentira, o degrau do engano, o degrau da falsidade, o degrau da hipocrisia. Jacó então sai da casa do seu pai. Esaú tenta matar a ele, e ele sai fugido, mas no meio do caminho Jacó tem uma visão. Ele estava dormindo, colocou uma pedra como travesseiro, e durante a madrugada, quando Jacó dorme na culpa do pecado, ele tem uma visão de uma escada, louvado seja o nome do Senhor, ligando os céus e a terra, e os anjos do céu sobem e descem pelaquela escada.
Aquela escada, Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, até esse exato momento você tem descido na caminhada com Deus. Jacó, você tem descido o degrau da tua intimidade comigo, mas nessa madrugada, Jacó, eu coloco uma escada de volta para você. Nessa madrugada, Jacó, eu coloco uma escada de volta para você voltar à intimidade, para você voltar de volta para os projetos que eu tenho com a tua família. Deus estava dizendo: Jacó, você desceu, você distanciou-se, você fracassou, mas eu coloco uma escada nesta madrugada dizendo: eu te quero de volta na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quantos degraus você tem descido, não importa como se encontra a tua vida espiritual nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré é a escada que nos aproxima e que nos traz de volta à presença de Deus. O que eu acho interessante dessa visão, para encerrar, é que a visão mostra os anjos do céu subindo e descendo pelaquela escada. Havia uma movimentação dos exércitos de Deus subindo e descendo pelaquela escada. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, estão trabalhando para tirar a tua vida. Esaú está se movimentando para te matar. Esaú está se projetando para acabar com a tua vida. Mas enquanto os homens estão se movimentando para te matar, os meus anjos do céu estão trabalhando para te ter de volta. Os meus anjos estão trabalhando para te trazer de volta para o projeto. Levante a sua mão nessa noite. Eu quero dizer para você: se alguém tem tentado lutar contra a tua vida, se alguém tem tentado matar o teu ministério, eu vim nessa noite para te dizer que os anjos de Deus estão trabalhando ao teu favor. Deus tem um projeto de retorno para você. Jesus Cristo é a nossa escada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.